Muito bom. Boa noite a todos. Eu sou Letícia Danens, sócia de Guzmão e Bruni, e eu estou aqui com dois convidados muito especiais, o Ludovico Brioski e o Mário Meireles, já vou apresentá-los, e a nossa advogada da equipe de contencioso e consultoria, Jade Messias, que também trabalha bastante e bem especializada nessa área de fashion law. E esse evento de hoje, que a gente chama de Conversas Inspiradoras, ele se iniciou lá no início mesmo da pandemia, em 2020, quando fomos todos confrontados e desafiados com novas reflexões sobre nosso modo de viver, nossos hábitos, fomos convidados a agir diferentemente e a se readaptar a uma nova realidade. A partir disso, a gente iniciou uma série de conversas sobre temas de futuro, reflexões em geral de futuro, que afetam não só o mundo jurídico, mas várias facetas das nossas relações sociais. A gente teve alguns episódios sobre relações de trabalho, sobre o futuro do judiciário, sobre inclusão e diversidade, várias conversas, e hoje é a nossa 8ª conversa, e o tema que a gente se propôs aqui muito modestamente a falar é sobre o futuro da moda. Eu vou apresentar os nossos convidados de hoje, depois eu vou fazer uma pequena introdução e rapidamente passar a palavra. Então, eu vou pegar aqui a minha colinha para eu falar aí da brilhante formação e experiência de cada um deles. O Ludovico Brioski, ele é diretor operacional, financeiro e cofundador da Amaro. Ele tem mestrado em Ciências, Contabilidade e Finanças na London School of Economics. Ele tem uma formação em Educação Executiva, Inovação e Crescimento pela Stanford University Graduate School of Business, Administração de Empresas pela Universitat St. Gallen e Administração de Empresas pela Singapore Management University. É um prazer te recebê-lo, Ludovico. E hoje a gente também convidou o Mário Meireles, ele é diretor digital no Iguatemi 365, ele é executivo, tem uma rica experiência em plataformas de tecnologia, ele passou pela Amazon, pela Google, pela Accenture, com mais de 15 anos de experiência trabalhando para grandes multinacionais nas áreas de marketing e vendas, planejamento estratégico, desenvolvimento de negócio, análise e recursos humanos. Ele é graduado em administração pela UFRJ e tem um MBA pela ESAD na Espanha. O nosso tema hoje é para falar sobre o futuro da moda, e quando a gente pensa no mercado da moda, historicamente, a gente pensa num modelo muito tradicional que nos acompanha, independentemente do público ao qual se destina, no qual, tão importante quanto a criação os novos elementos, as novas linguagens exploradas pelos criadores dos produtos propriamente ditos, está também a experiência de consumo, desde a escolha do local de uma loja, e aí independentemente do público. Então, a gente tinha tradicionalmente o bairro das noivas ou determinados bairros destinados a lojas com alguma especialização, até a própria experiência física dentro da loja, a experiência de atendimento, o odor da loja, como as vendedoras se aproximam do consumo, os vendedores e vendedoras, como o produto é exposto, as cores, a luz. Toda a experiência de consumo da moda está muito ligada a essa tradição. E ao longo dos anos, claro, a gente foi vivenciando as nossas interações de outros modos, passando pelas comunicações, desde o advento da internet, mas pelas comunicações em plataformas de redes sociais, até o que hoje a gente vê como a realidade aumentada e o metaverso, né? Interações em que nós nos comunicamos e trocamos por meio de avatares, com criações digitais, e a gente vê empresas do segmento tradicional do luxo ou de área esportiva, enfim, dos mais diversos segmentos da moda, criando agora elementos e o vestuário digital para que esse vestuário dialogue num ambiente do metaverso. Então, todas essas transformações sacudiram muito o mercado da moda, e os nossos convidados de hoje não foram escolhidos ao acaso. A gente aqui quis trazer duas pessoas que trabalharam na disrupção e na elaboração ou repensaram a moda
com relação à tecnologia e plataformas de comunicação. Então, dizendo isso, com essa pequena introdução já longa, eu queria primeiro perguntar ao Mário como surgiu o Iguatemi 365. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né? Obrigado pela introdução. Bom, falando um pouquinho do 365, na verdade, o 365 é uma ideia da Iguatemi já de mais de uma década, né? Que a Iguatemi tem o objetivo de ter um footprint digital, né? De estar presente digitalmente. Só que, como todo projeto da Iguatemi, ele só entra no ar ou só é tirado de um PowerPoint, de um business plan, quando existe uma certeza ou uma garantia do melhor padrão, né? Então, por isso que teve toda essa demora desde a sua concepção da ideia até a gente começar. O projeto sai do papel em 2018, né? Ali muito pensado como uma solução digital para o shopping Iguatemi da Faria Lima. A gente lança em 2019, né? Em 2019 ele tem o Go Live para o público, e em 2020 vem a pandemia. Vem a pandemia, o projeto ainda quase com MVP sendo lançado, e a pandemia surpreende a gente, né, evidente, com a demanda que houve para o online de uma forma geral. Para a moda não foi diferente. E para o mercado de luxo, eu acho que é mais catalisado até, porque a gente viu não só no online, mas o mercado de luxo retendo muito dinheiro e muito poder de compra no país. Era uma grana que antigamente ia para Nova York, ia para Paris, e esse dinheiro, durante a pandemia, ficou no Brasil, né? E era também um dinheiro que você, além de você gastar no exterior, você passou a gastar no Brasil, e também o dinheiro que você gastaria para ir ao exterior também ficou na sua conta corrente. Então, você traduziu aquilo em consumo, né? E para o consumo de alto padrão foi super importante. Então, isso pega a gente em 2020 e a gente entende, olhando para o mercado, olhando para o segmento de alto padrão, para onde a gente estava caminhando, que existia uma lacuna muito grande, né, para o mercado de moda de alto padrão, muitos players internacionais e trazendo esse produto em cross-border, então com todo um desafio logístico, e a gente entende que pelo nosso posicionamento a gente poderia ser maior. E aí o 365 toma uma nova proporção, a gente reestrutura toda a equipe e passa a caminhar com o objetivo de se tornar o principal destino para o mercado de alto padrão brasileiro, né? Inclusive além da moda. A gente hoje já trabalha com beleza, a gente já trabalha com casa e decoração, então, enfim, estamos indo para outros segmentos, mas sempre olhando a nossa estratificação ali do mercado de alto padrão. É o que eu digo, quando a gente for para a gente consolidando a nossa venda de uísque, o nosso catálogo de uísque, dificilmente a gente vai se predispor a competir com Red Label, porque sempre o Pão de Açúcar vai ter um preço mais agressivo, vai ter, de repente, uma oferta melhor, mas a gente quer ir para o Island Green, a gente quer ir para o Lagavulin, porque a gente entende que é aí que está a nossa oportunidade, tanto de oferta de selection, quanto de demanda do cliente Iguatemi. Então, resumindo, a gente nasce como um projeto para atender uma demanda digital, ou seja, daquele question mark de o que fazer digitalmente, e durante a pandemia a gente aprende um pouquinho e entende melhor a nossa vocação, né? E aí hoje essa unidade de negócio da Iguatemi que começa, inclusive, a criar o seu footprint físico, né? A gente já foi para a nossa segunda pop-up, né? Começamos na Baronesa, que é um condomínio fechado, uma pop-up mais controlada. Estamos agora com uma loja de 400 metros quadrados no Shopping Iguatemi. Estamos indo para Goiânia fazer um trunk show lá em maio. Então, a gente realmente tomou proporções diferentes aí ao longo da nossa jornada do 365. Que legal. E agora eu queria perguntar para o Lodovico, né, que vai um pouquinho contra a concepção tradicional da moda, como que foi o surgimento da Amário, né, que foi justamente essa disrupção que começou no mundo digital e agora está começando a abrir as lojas físicas. Então, conta um pouquinho para a gente como que foi essa ideia. Exatamente. Muito obrigado pelo convite, Letícia, Jade. A Amário nasceu 9 anos atrás. Esse é o nosso 10º ano. Em dezembro vamos celebrar 10 anos de atividades, como a primeira marca de moda online, né? Se começava a falar lá atrás de digitally native brands, era uma tendência que estava surgindo nos Estados Unidos, e a gente estava vendo, né, como o varejo de moda estava migrando rapidamente no mundo inteiro do offline para online. E seja eu que o meu sócio chegamos aqui no Brasil por motivos diferentes, mas fomos muito empolgados pela grandíssima oportunidade que estava na frente.
o e-commerce nem representava 1, 2% das vendas, né, do varejo lá atrás. E foi assim que lançamos Amaro, lá atrás como apenas uma marca de moda, com vendas somente digitais, né? E ao longo do nosso caminho tivemos algumas mudanças de estratégia ou melhoramentos de estratégia para oferecer cada vez uma plataforma mais completa e mais omnicanal. Então, em 2015, a gente entendeu que para crescer no varejo, especialmente no varejo brasileiro, precisava ter alguns pontos físicos, como também o Mário está tendo agora com o 365. Aí abrimos a nossa primeira Guide Shop, como provavelmente alguém de vocês já conhece esse nome, que eram showrooms, essencialmente. Eram lojas físicas que estavam representando, né, o site para as pessoas poderem experimentar um produto, mas aí a compra era feita no site e o produto chegava em casa. Essa estratégia física foi evoluindo até a gente começar abrindo lojas muito mais completas, bem maiores, de 1.000 metros quadrados, ao longo do ano passado e esse ano, que na verdade são lojas de verdade agora, com todo o estoque, porque entendemos que é isso que a cliente quer, né? Quer poder ver realmente todos os produtos que temos no site também no ponto físico. Então, a gente foi crescendo no varejo físico, mas continuamos a ser prevalentemente digitais. Isso é o nosso core do negócio. E também a gente evoluiu de apenas uma marca de moda para realmente uma plataforma de lifestyle. Agora temos as categorias de moda, beleza e decoração de casa. Temos a nossa marca, que é o pilar principal, mas temos também 350 marcas parceiras que oferecemos no nosso site, que são marcas muito curadas, né, com uma curadoria muito grande, seja da marca que do sortimento da marca, para oferecer um sortimento bem completo nessas 3 categorias de lifestyle para os nossos clientes. Muito legal. Vou aproveitar o embalo da tua narrativa, Ludovico, e te fazer uma outra provocação aqui com relação ao vínculo entre as marcas e o seu público consumidor, né? A gente sabe que, historicamente, consumidores e consumidoras que tinham uma experiência no modelo tradicional física, de vínculo à marca, acabavam criando a loja preferida, o vendedor que já conhecia mais ou menos o estilo daquela pessoa. Agora, na pandemia, com ou sem plataformas digitais, as lojas se desdobraram para ficar mandando malinha, né, na casa das pessoas. Olha, eu gosto de tal coisa, vou te mandar uma malinha, fica tranquila. E aí, esse vínculo entre o consumidor e a marca, que é a apreciação mesmo, né, da qualidade do produto, daí cada consumidor ou consumidora já sabe exatamente qual é a medida, né, da roupa naquela determinada marca, na outra funciona de outro modo, como faz, como não faz, o tecido, as escolhas, tudo isso faz parte do modelo tradicional e que ainda convive hoje em paralelo com a realidade digital. Quando eu penso na Amaro, que é uma disrupção desse modelo tradicional, que nasceu já disruptiva desse modelo tradicional, quais as preocupações ou quais as formas que vocês imaginaram de criar esse vínculo entre o consumidor, o público-alvo e a marca? Bom, esse vínculo que você mencionou no mundo físico existe também, talvez com algumas outras formas diferentes, mas no mundo digital. O que a gente tem, na fim das contas, a única moeda que a gente tem com o nosso cliente é a confiança, né? A confiança que ele constrói, que a gente constrói com o cliente, e é a nossa moeda mais preciosa que não podemos perder. E o vínculo vai desde ter uma experiência digital ótima, no sentido aplicativos muito bons, fáceis para usar, rápidos, etc., seguros, né, onde o cliente é seguro a fazer as compras, até claramente produtos de boa qualidade, com sortimento completo, oferecendo as últimas tendências, mas também, por exemplo, uma logística muito, muito rápida. Isso quando a gente vê, quando faz as pesquisas com clientes, que um dos motivos do cliente não comprar mais é porque o pedido chegou atrasado. Isso demonstra quanto é importante cumprir o prazo de entrega prometido, ser rápido, mas também cumprir as promessas. Trabalhamos muito para isso, para que realmente cumprimos as promessas e aí o cliente fica satisfeito e volte a comprar. Até, por exemplo, ter um processo de devoluções que seja muito
seamless, né, sem obstáculos, fácil para fazer a devolução, que incita o cliente, né, a ficar continuamente fidelizado com a marca. Então, a gente fala disso de experiência do cliente completa, e é assim, né, oferecendo uma experiência superior do começo ao fim, do produto físico ao produto digital, que conseguimos criar e manter esse vínculo, esse laço de confiança que temos com o nosso cliente. Essa questão do pós-venda, né, ganha uma outra relevância nesse relacionamento, né, quando a plataforma é digital. Vou passar a palavra aí para a Jade. Eu queria perguntar para o Mário, né, como que o Iguatemi 365 tem se comunicado agora com a democratização do luxo nos meios digitais, né? Então, antes as pessoas tinham que ir para São Paulo, ir para as grandes cidades para poder consumir o luxo. Então, como que o Iguatemi 365 tem lidado com essa democratização e esse maior acesso da população às marcas de luxo? Sim. Não, isso é uma ótima pergunta e eu acho que é parte da nossa missão e do nosso business plan, né? A gente conta com isso para ter um negócio saudável, um negócio de dimensões realmente muito grandes. E a gente já vê isso, né? Então, a gente com o Ludovico falou um ponto, acho que importantíssimo, né? Se você atrasa numa entrega, você prejudicou já uma segunda, terceira venda ou perdeu um cliente, né? E a gente sempre levou isso muito a sério, tanto que o 365 vira um player online quase 2 anos depois de ser lançado, né? A gente completou o nosso mapinha, a gente coloriu todo o mapinha de entregas em julho do ano passado, né? Por quê? Porque até então a gente não tinha a confiança de que a gente entregaria um produto em Manaus, em Belém, com a mesma integridade, a mesma qualidade e dentro de um tempo razoável e por um custo de frete justo, né? Então a gente tinha todos esses desafios de volume, de parceiros, né, de tecnologia, para não fazer essa entrega. Quando a gente se sentiu confortável, a gente chegou. E desde então a gente está surpreendendo. Hoje, metade das vendas do Iguatemi 365 já são para cidades que não têm shopping Iguatemi. Ou seja, são fora de Porto Alegre, de Brasília, de São Paulo, capital. Então, é um número muito expressivo. Se você considera... se você já se considerasse que São Paulo está dentro desse mapa, né, isso já seria. Então, metade da nossa venda hoje já é para cidades que não têm um equipamento do Iguatemi. E a gente vê, né, muitas marcas serem mais bem-sucedidas, inclusive fora de São Paulo, exatamente nessa democratização do acesso, né, do consumo. Por quê? Porque uma marca, de repente, tem uma identificação com o Nordeste, ou com o Norte, com a região Sul, que em São Paulo, dentro do shopping Iguatemi, não estava fazendo o mesmo sentido. Não à toa que a nossa primeira trunk show, esse primeiro modelo que a gente vai fazer de trunk show, a gente escolheu Goiânia, né, e não fazer aqui em São Paulo. A gente escolheu uma cidade que a gente já mapeia, que está tendo um consumo super alto, né, dentro do 365. Clientes de Goiânia são clientes assíduos e recorrentes do JK e do Shopping Iguatemi. E o que a gente está fazendo? A gente está facilitando o acesso desse cliente, indo não só através da compra online do 365, mas indo agora presencialmente, né, atender esse cliente. Muito legal, ainda mais agora em períodos de pandemia, né? Então, realmente, isso ajudou muito. Agora, passo a palavra para a Lê para fazer mais uma pergunta. Não, o gancho era um pouco esse da pandemia, dessa aceleração dos processos, né? Quando a gente pensa tradicionalmente, pensando no Iguatemi, né, especificamente, quando a gente pensa como o direito via, né, e tem tratados, tem especializações sobre o que é o conceito de shopping center, que é o ambiente de consumo. O consumidor tem a possibilidade, né, do menu de marcas que vão ser oferecidas, a composição das marcas que vão ser oferecidas naquele ambiente, a praça de alimentação, os cinemas, os serviços. Então, o direito comercial adora o tema dos shopping centers e justamente por essa questão do ambiente e vinculação de consumo. Quando a gente pensa na pandemia, eu acho que a pandemia foi um desafio para várias, e oportunidade, certamente, para vários segmentos também, a gente sente uma aceleração de processos, né, na transformação da forma de trabalho, né, a gente se transformou, os escritórios de advocacia todos se transformaram em como trabalhar. A gente está fazendo esse evento agora, que em 2019 seria certamente aqui no nosso auditório, e aqui estamos reunidos e conversando com um público de localidades diferentes,
O que foi como vocês sentiram, né? Os dois com uma veia muito... Daí é uma pergunta para ambos, né? Acho que o Mário pode começar e depois o Ludovico complementar, mas essa veia da tecnologia está muito inerente, né? À experiência e vivência profissional de vocês. Como é que vocês sentiram que a pandemia acelerou esses processos? Tá. Primeiro, acho que o Ludovico pode me complementar, mas eu estava na Amazon quando a pandemia estourou, né, março de 2020. E eu posso falar, acho que pelo menos com conforto, nem a Amazon estava preparada. Né? Alguns números públicos, a própria Amazon nos Estados Unidos teve que rever toda a sua malha logística, teve que rever a parte de cubagem, porque passou a haver um consumo e uma compra muito maior de consumíveis do que de eletrônicos, enfim. Todo mundo teve que se preparar. Ninguém estava preparado, né, primeiro, para o tipo de perfil de consumo que passou a ser feito no online, e segundo, para o volume. Né? Naturalmente, se você fecha o supermercado, essa compra tem que ir para algum lugar. Se você fecha o shopping, essa compra tem que ir para algum lugar. Então, todo mundo teve que, eu acho que, acessar ali uma rota de emergência, uma rota de aceleração que não estava prevista. Né? Só que, é claro, passado a tempestade, passado o momento que você se ajusta, você vê que dá para entregar, dá para fazer, surgem as oportunidades. Né? E aí a oportunidade foi gigante. A gente ficou durante 6 meses com todo, mesmo que a loja física estivesse já abrindo em algum momento, você ainda tinha muita gente ainda com receio e focando e trazendo suas compras para online. Se esse cliente foi bem atendido no online, e aí eu não falo nem necessariamente numa loja, mas se ele teve uma boa experiência de compra em determinados players, ele vai continuar comprando. Né? Tanto que a gente vê que dentro de consumíveis, na parte de groceries, a compra online ela hoje está um pouco menor do que 2021, mas ela está em patamares muito maior do que 2019, porque grande parte desse cliente foi retido. Né? E quando a gente fala do mercado de luxo, eu acho que é o que eu comentei. No nosso caso, teve uma oportunidade muito grande, porque a opção de gasto em lazer e entretenimento desse cliente, durante 2 anos, ficou quase bloqueada. Né? Então, ele não podia ir para Nova York, ele não podia ir para a Europa, muitos deles não podiam trocar de carro, porque os prazos de entrega de carro passaram a ser quase proibitivos, né? 6, 9 meses. Então, e aquele dinheiro estava ali. Né? O dinheiro não sumiu. Né? Aquele dinheiro não estava planejado para... enfim, para ser imobilizado ou para algum investimento. E aí ele começou a alocar esse dinheiro em outras compras. E o mercado de luxo abocanhou muito disso. Né? Então, se ele não ia viajar, ele passou a considerar comprar aquela bolsa de 18 mil reais que sempre ficou na cabeça dele e ele não comprou. Então, para a gente, teve muito disso. E também foi o que eu falei, ele começa a comparar e entender que o mercado brasileiro atende ele. Que o fato dele não ter ido para a Quinta Avenida em 2021 não impediu ele de comprar a Dolce & Gabbana, não impediu ele de comprar Burberry, e por um preço competitivo ao que é cobrado na Quinta Avenida. Né? Então, para a gente foi super importante, porque muitos clientes descobriram o online nessa trajetória. Foi importante para a gente porque foi um acelerador e a gente teve que se preparar estruturalmente, né, para atender essa demanda. E terceiro, porque existe um pós-pandemia, que ficou no imaginário do cliente, ele conhecer, ele saber que aquele produto tem acesso, ele saber que o preço é competitivo, e a gente hoje continua colhendo os frutos disso. Né? E aí eu não falo nem só do online, né? Falando do mercado de luxo, o mundo físico continua, né? O JK, o Iguatemi, enfim, os nossos shoppings, muito focados no alto padrão, estão com números muito maiores do que 2019, no mesmo período, né? Exatamente por conta desse dinheiro que muitas vezes era gasto no exterior e agora já está sendo gasto no Brasil. Essa coisa, né, de que a gente foi privado de prazeres, de uma série de possibilidades, e acho que o consumidor, especificamente no luxo, se permitiu, falando, bom, eu vou me presentear, já que não estou indo para restaurante, não estou indo para lugar nenhum. Exatamente isso. Ludovico, a gente queria te ouvir também sobre essa questão da aceleração dos processos e a pandemia. Com certeza, como todo mundo, né, ninguém estava preparado e a gente apanhou bastante no começo. Mudou, seja, né, para questões de processos internos, que também para consumo. Claramente, o que as pessoas estavam procurando naquele período era completamente diferente do que a gente também estava oferecendo, né, em termos de produto, etc. Precisou se adaptar muito rapidamente. Mas eu acho que, né, que falamos muito que o e-commerce, a pandemia acelerou o e-commerce de vários anos, né? 3, 4, 5 anos. E acho que é verdade, considerando o ano passado e 2020 e 2021.
Mas esse ano eu estou muito curioso para ver, porque acredito que vamos voltar num patamar, não digo de tamanho de mercado como era antes, vai ficar maior, mas vamos voltar num patamar muito mais normalizado. A gente está vendo como o varejo físico está retornando com tudo, né? E talvez todas essas previsões que tipo que o e-commerce continuaria a ficar, especialmente para uma compra de experiência, né? Com alto envolvimento, como é a compra de um produto de moda, seja de luxo, ou que também de um preço um pouco mais acessível como o nosso, é algo que as pessoas ainda gostam de fazer no mundo físico muito. Então, sim, o e-commerce acelerou, né? As vendas digitais aceleraram. Na verdade, o futuro vai ser provavelmente muito mais omnicanal, né? Com uma junção. A gente tem as pessoas que vão na loja física já com o produto escolhido no wishlist do aplicativo e querendo experimentar, então, muito mais integrado. Mas acho que esse share de e-commerce que a gente viu nos 2 anos passados não vai continuar assim, né? E vai diminuir um pouco, porque o varejo físico está voltando com força. E Ludovico, conta um pouquinho para a gente quais são as apostas da Amaro para criar essa sedução e a vinculação da clientela por meio das plataformas digitais. Um dos nossos grandes pilares esse ano é a expansão do sortimento. Né? Entendemos que para continuar crescendo, especialmente online, devemos ter um sortimento não só maior, mas mais relevante. Né? É um pouco um misto entre mais produtos, sim, mas a gente nunca vai ser um marketplace onde as pessoas estão perdidas, vai ser uma seleção de marca e produtos muito, muito relevante pelo perfil da nossa cliente. Então, um trabalho de expansão do sortimento, seja de marca própria que de marcas parceiras, isso é o primeiro grande projeto. E o segundo é a expansão da nossa presença física. A gente vai abrir mais 6 lojas, vão ser 8 no total que vão abrir ao longo desse ano, em várias cidades novas, para ser cada vez mais próximo ao cliente. Tendo uma loja nova numa cidade, a gente vai poder oferecer, por exemplo, Ship from Store e poder entregar no mesmo dia em cidades que talvez antes demorava 5 dias para receber. Se a gente pensa no Nordeste, no centro do país, né, que demora 5 dias para receber, com uma loja ali, também vai ajudar muito a acelerar o e-commerce, porque as entregas vão acontecer no mesmo dia, né? E isso vai acelerar, vai aumentar a taxa de conversão e vai melhorar a experiência do cliente digital também. Então, a expansão da presença física para até melhorar a experiência digital e a expansão do sortimento são os dois pilares esse ano. Muito legal. Eu esqueci de comentar no começo, mas agora me lembrei, só para convidar os nossos participantes que tiverem interesse em fazer perguntas aos nossos convidados aqui, por favor, mandem no chat, a gente vai ter acesso a essas perguntas e fiquem à vontade. E aí eu tinha uma pergunta para o Mário, porque especificamente na peculiaridade do Iguatemi 365. Quando a gente pensa na Amaro, a Amaro é uma marca de roupa, ela produz e comanda ali, né? Tem uma escolha em todas as etapas de ponta a ponta, como você trouxe, né, Ludovico? Experiência completa de consumo. Já o Iguatemi 365 é uma plataforma de convergência, lidando com várias marcas, é um desafio multiplicado, assim, inúmeras vezes, com várias marcas, várias culturas de gestão, né, de cada uma das marcas que compõem o shopping, que é claro, dentro do shopping center tem as regras, né, que regem aquela relação, mas numa plataforma digital e em relação à experiência de consumo, medida de roupa, cada marca tem a sua padronagem, a gente sabe que tem marcas, nós consumidores, consumidoras, sabemos que tem marcas que querem fazer a gente se sentir melhor e colocam lá, já um tamanho 40, mas eles adaptam, já viram um 30, o pessoal adora dizer que usa um 36, tem marca que já dá uma jogada para menos, tem marca que é mais correta, aí numa padronagem de tamanho, né? E aí, claro, em cada marca, o guia de medidas, quando a gente vai comprar, o maior desafio da compra digital é saber qual é o meu tamanho, né? Será que isso vai cair bem? Imagina multiplicando isso por todas as lojas e as marcas que o Iguatemi 365 tem que convergir. Como funciona isso, Mário? Isso é um desafio, eu acho que o maior desafio disso é um desafio de tecnologia de cadastro e de inteligência de integração.
né? E aí não só a questão do que você falou, né? O 36 numa loja é um tamanho, é uma modelagem, o 36 em outra loja, de repente, é uma modelagem um pouco mais larga, alguma coisa. Mas também a gente tem a questão que a gente tem hoje, produtos que vêm dos Estados Unidos, da Itália, da Inglaterra, e aí os tamanhos e as réguas são totalmente diferentes, né? É o tamanho 10,5 nos Estados Unidos, que é o 42 no Brasil, que é o 43 na Itália, enfim, a gente tem que trazer. Minimamente a gente tenta, até porque a gente tem uma questão de preservar muito o DNA da marca, e a gente confia muito que o cara que compra Ferragamo, ele conhece a Ferragamo, então a gente não tenta traduzir isso, eu não tento traduzir o tamanho que a Ferragamo coloca pelo padrão italiano para o padrão brasileiro, o que eu coloco é exatamente o que você falou, eu boto uma tabela de medida para suportar essa interpretação, essa leitura dos tamanhos. A gente tem, e aí eu concordo 100% com o que o Lodovico falou da importância, né, do espaço físico, principalmente na moda. A gente no 365, a gente tem um desafio ainda maior, que das 400 marcas que a gente tem hoje, quase 100 são marcas novas no mercado brasileiro, né? Marcas que a gente está trazendo, né, enquanto uma operação de varejo para o cliente brasileiro, e marcas que eu vou pegar o exemplo da Quilometre, que é uma marca de nicho na França. Então, se eu vou vender a Quilometre em Marseille, por exemplo, provavelmente a pessoa vai ficar em dúvida do tamanho, porque lá na França é um nicho. Aqui no Brasil é evidente que também é um nicho. Quando a gente abriu a 365 Pop-Up e as pessoas passaram a usar a Quilometre, ou pegar outro exemplo da Blasé Milano, que é uma marca que faz blazers femininos, que tem um ticket médio bem alto, existia uma barreira da pessoa gastar 7, 8, 12 mil reais num blazer que ela não sabe o caimento. Quando a gente leva isso para a loja e a cliente experimenta, ela vê o caimento, ela sente o tecido, ela enxerga que também a venda aconteceu. Então, essas marcas que eu citei são marcas que cresceram mais de 5 vezes em venda desde dezembro, por conta da loja, né? Ou seja, com uma loja, com uma experimentação, a gente já conseguiu trazer, né, essa experimentação. Na cauda longa, ou seja, para todas as marcas, é um segredo e é questão de processo e tecnologia, né? É sempre garantir que a marca coloca, porque o catálogo é dele, o cadastro é deles, a gente faz isso por eles, mas a informação é deles, né? O metadado, vamos dizer assim, é deles. O que a gente faz é que seja de forma fidedigna traduzido no site, para não criar confusão para aquele cara que é seguidor e apaixonado pela marca. A gente não tenta interpretar tamanho, corte, nada disso. Se ele quer chamar uma blusa polo de blusa X, a gente chama de blusa X. A gente não vai tentar interpretar que aquilo é uma blusa polo, porque, de repente, o cliente que está comprando, ele já identifica, ele já vai buscar aquilo como blusa X. Então, o que a gente tenta é sempre, em algum momento, seja na tabela de medidas, seja na descrição, facilitar para o cliente que, de repente, não é tão familiarizado com a marca ou a modelagem que essa marca está trazendo para o país. Legal. Acho que a Amaro também, né, está super com essa, agora envolvendo outras marcas na plataforma. E uma coisa que eu queria perguntar para vocês dois é como que o mercado está se comunicando com essas novas gerações, né? Tanto da Amaro quanto do Iguatemi 365. E daí a pergunta para o Iguatemi 365 seria mais essa parte do luxo, né? Que antigamente as gerações que consumiam o luxo eram de pessoas um pouco mais velhas, e agora temos visto pessoas mais novas consumindo o luxo. Então, acho que primeiro o Ludovico, depois o Mário pode falar um pouquinho para a gente desse novo público consumidor. Sim, a gente é uma marca digital, então sempre achamos que temos as últimas gerações conosco, mas na verdade a nossa idade média já é um pouco mais, não digo avançada, né, mas não é teenagers. Acho que a gente está vendo como cada geração, cada cohort, né, usa social media diferente. Por exemplo, quando a gente começou era tudo no Facebook, depois migrou tudo para Instagram, depois teve um período do Snapchat, e agora é o TikTok, por exemplo, né? Devemos continuamente nos adaptar a comunicação, a maneira como falamos com os clientes, usando as ferramentas, né, as plataformas que elas usam para consumir moda, sem esquecer os outros clientes que já são conosco. Então, novas ferramentas, novos canais para conquistar novos clientes, mas continuando com os outros para manter as clientes. Mas aí também é sobre o que falamos, né? Não é só qual canal, sobre o que falamos. Então,
claramente tem tudo o marketing da marca e do produto, mas, por exemplo, a gente está vendo uma consciência cada vez maior em termos de sustentabilidade, que não existia quando a gente começou. Quando a gente lançou a marca 9 anos atrás, não era um grande assunto, né? Nem era pedido pelos clientes. E nos últimos 2 anos se tornou um foco muito, muito grande. Clientes pedindo, até escrevendo que queriam mais produtos sustentáveis, outros tecidos, embalagens diferentes. Então, estamos ouvindo muito o cliente e a gente está fazendo iniciativas faz 2, 3 anos muito forte nesse sentido, né? Isso claramente porque é o certo para fazer, mas também para ser alinhado exatamente a esses pedidos dos clientes que estão surgindo cada vez mais. Acho que isso trabalho com influenciadoras, né? É constante. Também um trabalho muito de diversidade de modelos, né? De produtos. Por exemplo, faz poucos dias que temos uma modelo com uma idade média maior no site, né? Você falou novas gerações, mas a gente, na verdade, fala de diversidades de idades, de corpos e de tudo, porque não é só os jovens, é mais fácil. A gente está tentando diversificar, né, a comunicação, seja com modelos, com outras maneiras, para conquistar cada vez mais gerações de clientes diferentes e ter um público cada vez mais amplo. Não, perfeito. Eu acho que do lado do Iguatemi, primeiro, a gente conta muito, tem uma frase, né? Cheguei aqui porque me alavanquei no ombro gigante. Empresas como a Amaro já fizeram parte do caminho para a gente, né? Então, o cliente que compra na moda não é uma novidade tão grande por conta do sucesso de empresas como a Amaro, né? Então, sem dúvida, para esse cliente ali, como o Ludovico falou, não o teenager, né? Mas um cliente ali entre 20, 30, 35 anos, esse cliente já está habituado a comprar moda, né, no online. Então, para a gente acabou sendo um caminho natural. A gente começa muito forte com esse cliente, mesmo trabalhando com um ticket médio um pouco mais alto. Nossa faixa etária era ali na casa de 30, 35 anos, público majoritariamente feminino, né? Mais de 2/3 do nosso público ainda é feminino. Mas a gente também está mudando muito, né? O perfil do nosso cliente ele está ficando mais velho e mais masculino, né? Nos últimos 6 meses, que é uma grata novidade para a gente, porque isso não é em detrimento de um decréscimo ou de uma desaceleração do feminino. Não, é que realmente esse público está chegando para o 365. A maneira de se comunicar com esse cliente, de criar esses boundaries, eu acho que o mundo físico eu acho que fortalece muito a gente. Sem dúvida, tem influenciadoras, tem embaixadores, tem pessoas que têm esse crédito para a marca, né? Muitas vezes de forma orgânica, né? É super importante. A marca Iguatemi, nas regiões, principalmente São Paulo, sul do país, Brasília, é muito forte. Isso é evidente que também ajuda a gente a trazer clientes de um espectro maior, né? Quando a gente fala de faixa etária, e até em termos de renda, mas a gente prepara o nosso... E aí tem que ver também como a gente se prepara. Como você falou, a gente é uma empresa, é um business de marketplace. Então, a gente tem marcas que não são nossas e a gente está trazendo. Então, se a gente entende, por exemplo, que o público masculino está crescendo com a gente, o que a gente fez? A gente está cada vez mais buscando catálogo, portfólio e marcas que atendam esse cliente, para acelerar cada vez mais esse segmento do mercado que está indo super bem com a gente. A gente tem uma vantagem em relação ao mundo físico, que a gente não precisa ou não vai naturalmente ser clusterizado. Se você é de São Paulo, você vai no shopping JK e no Iguatemi, que estão a poucos quilômetros de distância, você vê que são públicos diferentes, né? A Dolce & Gabbana do shopping JK e do shopping Iguatemi oferecem portfólios bem diferentes, né? Você tem uma bolsa que não está no Iguatemi, está no JK, porque no Iguatemi ela não vai ter demanda, né? A gente não precisa se prender a isso, né? A gente pode ser mais eclético. Então, a gente abraça desde da jovem de 22, 23 anos, super antenada do JK, como, de repente, a mãe dela, ou uma mulher de 30 anos, um homem de 36, 37 anos que está consumindo ou almoçando no shopping Iguatemi. Muito legal. A gente está aqui se aproximando do fim, mas eu queria trazer uma pergunta desafiadora que talvez vocês não tenham resposta, mas como plataforma, mas acho que é um desafio da indústria da moda no geral,
essa questão da economia circular, e disso também, em paralelo, e acho que aliado à cultura da sustentabilidade, essas novas gerações que pleiteiam, né, e defendem toda a cultura do brechó, do reaproveitamento, da circularidade desses produtos, para onde eles vão. A gente vê um crescimento enorme aí de plataformas que dispõem de bens de segunda mão, em que você pode achar enjoei, etiqueta única, uma profusão, e gerações pedindo por isso. A gente vê isso também como um desafio aí da moda. Isso tem impactado para vocês, Iguatemi 365, talvez menos, mas talvez as marcas mais diretamente, no Amaro, isso é uma demanda que vocês ouvem do público de vocês? Sim, mas acho também muito Iguatemi, porque fizeram uma aquisição bem interessante, né, da etiqueta única. Então, parabéns pelo deal, porque acho que está indo exatamente nessa direção, nessa tendência. Obrigado. A gente não trabalha ainda com isso, temos algumas ideias, mas não é de fácil implantação, né? Então, não é super simples, mas já mapeamos algumas maneiras para fazer, especialmente para os produtos de mais alto valor agregado, né? Que isso aí tem ainda um valor no refurbishment deles e na revenda deles. Mas entendemos que isso é uma grandíssima oportunidade de negócio. O second hand, o mercado second hand é estimado a crescer muito mais rapidamente, claro, de um patamar menor, mas muito mais rapidamente nos próximos anos que o mercado de produtos novos. Então é algo que a gente está talvez um passo atrás, mas deve olhar. Mas a economia circular não é só isso, né? Por exemplo, as embalagens também, que para um e-commerce é um ponto muito importante. Como pode usar o mesmo para devolução, para depois reaproveitar o papelão para uma nova caixa, tecidos, né? São outros aspectos a ser considerados. Mas talvez, se me permite uma crítica, você falou das novas gerações, dos jovens com a questão da economia circular. Esses mesmos jovens estão comprando muitíssimos da China, da Shein e outros lugares. Sim. Né? Então, de um lado, estamos, né, nós consumidores, querendo algo, falando algo, do outro lado, o comportamento é completamente diferente, porque parece que a Shein vende 2 bi de reais de produtos baratíssimos de moda, sem qualquer controle. Então, nós podemos fazer todo o esforço do mundo de mapear a cadeia, de ter um super compliance na nossa cadeia, garantir condições muito boas, etc. Iguatemi também. Mas aí o consumidor não está seguindo isso, né? Ou não todos os consumidores, digamos, estão seguindo isso. Nós tentamos fazer o máximo, mas esperamos também que o consumidor nos siga, né? Em vez de só ir onde talvez parece mais barato, mas tem outros custos invisíveis nisso. Muito bom o teu ponto, Ludovico. Eu tenho uma filha de 17 anos, eu vejo exatamente, da Shein ao brechó, e aí depois, mas aí de repente também as bandeiras que essas gerações novas levantam. Não, agora eu não compro mais nada dessa marca, porque são cortes radicais, como a gente é radical aos 17. Mas queria ouvir aí o Mário, aproveitando esse gancho aí da etiqueta única e essa visão de futuro. Não, antes de falar, só corroborar, eu acho que com o ponto de atenção aí que o Ludovico levantou, né? Eu lembro de uma pesquisa na época, acho que na época de Google ainda, que falava exatamente sobre desejos do cliente de sustentabilidade. E aí, numa pesquisa, a primeira pergunta era: quão importante é para você que a empresa que você compra seja, sei lá, assim, tem um footprint ambiental, seja socialmente responsável? E aí 85% indicava que era importante. E a segunda pergunta era: nas suas últimas 5 compras, quanto você levou isso em consideração? E aí caía para 15%. É exatamente isso que o Ludovico falou, né? E eu considero super importante. E outro ponto que ele falou, acho que é isso. Quando a gente fala de sustentabilidade, né, e aí não necessariamente no aspecto social, mas mais no aspecto ecológico, a indústria da moda é uma indústria que tem uma demanda ambiental grande, né? É uma indústria que consome água, que consome insumos, enfim, a gente sabe disso, né? Está se modernizando. Acho que a maneira que se produz moda hoje é muito mais eficiente do que era há 20, 30 anos atrás, né? Tanto do ponto de vista de consumo ecológico como de mão de obra, né? Pelo menos nas grandes marcas, a gente vê uma consciência de ter relações trabalhistas mais justas, etc.
Mas quando você olha o mercado de moda, ou como o Ludovico falou, produtos de mais alto padrão, né, produto com um ticket médio maior, você tem uma durabilidade muito grande, né? Então, quando você compra uma bolsa da Saint Laurent ou uma bolsa da Balenciaga, se você quiser, você vai ter ela por 15 anos. Né? O que vai dizer se você vai utilizar ela por 15 anos ou não é seu gosto, porque a sua filha, provavelmente, a bolsa da Balenciaga que ela comprar hoje, pode ser que daqui a 8 anos não seja mais o estilo dela, né? Já tenha mudado. Então, o que ela vai fazer com essa bolsa? Essa bolsa tem um valor. Né? E foi exatamente isso que motivou a gente a aportar e a investir na etiqueta única. Né? A gente já tinha uma parceria com eles lá atrás e agora compramos uma participação, enfim, estamos mais junto, né, no conselho do etiqueta única, exatamente porque a gente entende que a conversa do produto de luxo ela não acaba na compra. É um produto que a gente acredita tanto na durabilidade, tanto na qualidade desse produto, que a gente sabe que daqui a 5, 7 anos ele vai ter um valor agregado, ele ainda tem um valor para uma segunda pessoa que, de repente, vai comprar esse produto por uma oportunidade de custo, né? Ela sempre sonhou e tem a bolsa da Saint Laurent, mas o preço da nova podia ser, de repente, proibitivo, ou de repente não era opção dela, lá, no valuation dela não faria sentido gastar aquele valor, mas no preço second hand faz sentido. Ou ela faz porque ela quer ser mais plural no seu guarda-roupa. Né? Ao invés de comprar 2, 3 bolsas, ela quer comprar 6, 9 bolsas e a gente essa bolsa continua conversando, né? Ou seja, esse impacto ambiental que você criou em 2015 numa bolsa, 7 anos depois, ele ainda tem valor de mercado, ele ainda tem valor para o cliente, né? Então, eu acho que isso é super importante. Eu acho que, como o Ludovico falou, não se prende apenas ao produto, ao selection, tem toda a cadeia, né? Então, como é que a gente vai fazer essa entrega? Quem são os parceiros que a gente escolhe para fazer essa entrega? Então, quando uma empresa uma empresa de internet, um varejo, ele tem que saber ser responsável não só com seus fornecedores de produto, de portfólio, mas com seus parceiros, né? A tua parceira de logística, ela tenta encontrar alternativas ou malhas logísticas que sejam menos agressivas, né? A tua embalagem, ela é uma embalagem que tenta usar menos plástico. A gente, no começo, teve muito feedback de clientes que falaram, pô, sua embalagem tem muita coisa, porque a gente era tão cauteloso e queria que o produto chegasse tão intacto que a gente era over no plástico, no isopor, e depois a gente foi se achando, a gente foi se encontrando para ser uma maneira de garantir a qualidade e a integridade do produto, mas respeitando aí o impacto ambiental. Acho que é um espectro que ele não se prende só ao second hand. O second hand eu acho que é o mais aparente, né, porque você vê que aquilo está tendo uma continuidade, mas eu acho que tem muita coisa legal que a gente pode fazer. A gente tem marcas como a Oriba, por exemplo, que usa material orgânico, a gente tem marcas, a gente vende a Orienta Vida, que é uma ONG, né, que, ou seja, tem um propósito no seu negócio. Então, eu acho que quando você fala do footprint de sustentabilidade, o second hand é muito óbvio, principalmente para a gente, tanto que foi feito aí um investimento numa etiqueta única, mas eu acho que tem muita coisa legal, né, que a gente está fazendo. A gente acabou de lançar, a gente vai lançar agora nos próximos dias uma parceria com uma marca de beleza que ela não consome plástico, né? Então, é tudo isso. Então, como é que a gente consegue escolher os parceiros e fazer com que a cadeia toda esteja dentro dessa expectativa do cliente aí de sustentabilidade? Criação de vínculo, né? Criação de vínculo com o teu público. Nossa, é uma delícia aqui o papo com vocês. A gente está chegando aqui no final. A gente não teve perguntas dos participantes, depois eles podem nos encaminhar e a gente direciona para vocês. Acho que eu queria ouvir reflexões finais de cada um, quando a gente fala assim, o futuro da moda, né? Em poucas palavras, o que vocês veem, quais são as visões mais disruptivas ou que se apresentam no horizonte de cada um, para a gente encerrar, e já agradecendo a participação dos dois. Muito gostoso ter vocês aqui nesse papo. Legal. Bom, eu vou começar então, se o Ludovico me permite. Primeiro, obrigado mais uma vez pelo convite. Acho que foi um prazer. Prazer estar do lado do Ludovico. Sou grande fã da Amaro. Como eu falei, acho que a Amaro ajudou muito a cimentar e criar, eu acho que interrogações, né, eu acho que para o mundo físico, né, e principalmente com
acho que com a integração, acho que a gente fala de omnicanalidade, né, do omnichannel, acho que a Amaro, sem dúvida, é referência no mercado brasileiro. Falando um pouquinho de futuro, eu sempre me preocupo um pouco com os exercícios de futurologia, né? E a gente sempre tem os buzzwords, né? Então, agora a gente fala muito de metaverso, né? E eu tive uma entrevista, acho que foi essa semana, que me perguntaram qual o próximo passo do metaverso no 365. E eu respondi, o Iguatemi não tem shopping no Rio ainda. A gente não está na... Eu tenho, assim, minha participação de mercado é tão pequena, enfim, tem tanta coisa para fazer, tem tanta marca que eu quero trazer, né? Eu acho que assim, tem tanta coisa legal para a gente fazer antes de pensar, né? A gente vai lançar nosso aplicativo para o mobile agora no meio do ano. O nosso site a gente acha que ainda pode melhorar muito. A gente tem uma loja que está indo super bem, mas que a gente quer cada vez mais trazer experiência para essa loja, trazer tecnologia para essa loja. Então, eu acho que hoje tem tanta oportunidade com as tecnologias que já estão à nossa disposição, né? O Lodovico falou uma coisa muito boa. Falou, cara, eu estou abrindo uma loja numa cidade, não é só essa loja, eu estou diminuindo o meu SLA, meu ETA de entrega para toda a região, né? Ou seja, não tem nenhuma grande inovação tecnológica ou disruptiva nisso, mas é um processo estratégico e tático que, de repente, atende muito mais a região do cliente que ele está indo do que, de repente, se ele fincar um pé numa nova plataforma de tecnologia de forma muito disruptiva, se ele começar a ter holograma na loja dele, né? Então, eu acho que essa é a reflexão que a gente tem que fazer. Eu acho que a tecnologia trouxe a gente aqui. Essa conversa só está acontecendo porque Iguatemi e Amaro caminharam para um ambiente online, só que hoje que a gente tem tanta opção de tecnologia que fazer exercícios e pensar em grandes plataformas ou em grandes novas frentes para os próximos 2, 3, apenas no curto prazo, eu acho que ainda é um stretch, né, perto das oportunidades que a gente já tem hoje, né? E no mais, muito confiante. Eu acho que o mercado da moda, de uma forma geral, no Brasil é cada vez mais maduro, a cliente brasileira é cada vez mais exigente, é cada vez mais, eu acho que crítica, né, com coleções, com novidades, ela não aceita, acho que a internet trouxe isso de uma forma geral, ela não aceita ter a estampa de 2021 mais, ela quer a estampa que está sendo lançada agora na Europa, ela quer o tecido, o corte, e eu acho que isso traz um desafio para todo mundo aqui, está sempre updated, né? Eu acho que esse é o nosso grande desafio, está sempre updated de catálogo, selection. No fim do dia, o mais importante, eu sempre acho que é isso, é o produto que você vai oferecer. A maneira, pode ser que daqui a 5 anos a gente faça um novo Zoom, ou uma nova conversa, e a gente esteja falando de peer-to-peer sale, ou alguma coisa muito disruptiva. Mas no final a gente vai estar sempre falando de catálogo, sempre vai estar falando de produto, né? O sucesso da Amaro é do produto, o produto da Amaro é de grande qualidade, né? Ela pode vender na loja física, pode vender na internet, no app, pode vender de porta em porta, mas se ela não tem um produto de qualidade, então eu acho que o desafio é esse. Eu acho que a gente tem que sempre estar atento às inovações, mas a nossa preocupação sempre tem que ser a qualidade do produto. A gente, como marketplace, quais são os parceiros, quais são as marcas, o que está acontecendo na Europa, que não está acontecendo no Brasil, que a gente tem que trazer. Então, o nosso grande desafio, eu acho que é ainda em selection, em portfólio, em qualidade de produto, marca, entrega, que são coisas que muito, acho que o core, né, do nosso negócio. Mais uma vez, obrigado. Obrigado também do meu lado, foi ótimo falar com vocês e com o Mário, e achei ótima a sua resposta, Mário, porque eu já estava com medo de dever me defender porque a gente não faz nada no metaverso, mas a gente também continua a dizer isso. Às vezes temos até investidores nossos, etc., que falam, olha aqui, tem esse desfile no metaverso. Tudo bem. A gente tem tanta coisa bem mais prática. Um dia talvez vamos chegar lá, mas estamos muito no começo do nosso caminho, né? A Amaro tem 9 anos, tem 18 lojas físicas, tem muitas coisas para fazer. Então, o nosso futuro, né, é continuar nessa direção que estamos traçando, está funcionando muito bem. Em termos de futuro da moda, eu não vou falar de tendências, porque senão com certeza vou estar erradas, mas com certeza a gente vai ver muitas inovações nos materiais, né, que já estamos vendo, em todos os aspectos de sustentabilidade, na maneira de produzir os produtos, que em muitos casos ainda é muito tradicional. Então, com certeza, a gente vai ver em tudo que está atrás do produto, né, material, indústria, etc., muita inovação. Na tecnologia já está acontecendo,
e todos os dias tem inovações que o cliente talvez nem percebe, mas como a gente personaliza o site, como conseguimos tirar um dia de entrega ser ainda mais rápida, né? Como conseguimos, não sei, abastecer as lojas mais rápidas, meios de pagamentos, um monte de coisas que são pequenas, mas que na soma fazem que a experiência do cliente seja cada vez melhor, né? E o e-commerce hoje é muito melhor que o e-commerce antes da pandemia e vai ser, e daqui a 2 anos vai ser ainda melhor. Então, acho que é isso que a gente deve trabalhar. Talvez um pouco mais o groundwork, né? As coisas básicas, mas que fazem que a experiência é tão boa que as pessoas continuam comprando com Iguatemi, conosco, etc., né? Antes de talvez pensar em algumas fantasias que vão ser super importantes, mas talvez para o nosso tamanho da empresa, é um pouco cedo em pensar essas outras avenidas mais futurísticas. Muito obrigada. Aqui, em nome de Guzmão e Labruni, agradeço a generosidade de vocês, de ceder seu tempo para bater esse papo com a gente. Muito obrigada mesmo. Obrigada a todos os participantes que, desde o início, estão com a gente até o final. Então, que estavam aqui absortos na narrativa de vocês e nesse papo interessante. Obrigada por dividirem as experiências de vocês conosco. Só temos a agradecer e boa noite a todos. Obrigado, boa noite, pessoal. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite.